Então abre comigo em Apocalipse 5, 3, 5. Depois vocês não vão abrir não, que eu vou ler muita palavra hoje. Se for abrir todas as vezes, vão ficar aqui umas 3 horas. Repete para mim, por favor. Apocalipse 5, 3. Vou ler do 3 ao 5. Bem? Então, para começar, Jesus, quando ele veio humilde, né? Nasceu na manjedoura, lá no curral, né? Era um curral mesmo de animais, lá, com humildade, pobre. Apocalipse 5, versículo 3. E Jesus, ele veio como cordeiro, né? Ele tinha que ser morto como cordeiro. Assim como no Velho Testamento, eles pegavam um cordeiro, sacrificavam o cordeiro, né? Sacrificaram para quê? Para ser expiado o pecado daquele povo, o povo de Israel. Então eles sacrificavam o cordeiro. E o cordeiro, quando ele vai para o abate, ele vai em silêncio. Já viu um cordeiro ir para o abate? Ser morto? Ele não grita, ele não esperneia, ele não faz nada. Ele vai quietinho para ser morto. E Jesus foi da mesma forma. Ele se fez de cordeiro, não para expiar pecados, mas sim para sermos perdoados dos pecados. E sim, desde Adão, todos aqueles salvos desde Adão também foram perdoados através do sangue de Jesus, porque o sangue de cordeiros não tinha poder para perdoar pecados. Então Jesus, como cordeiro, ele morreu. E aqui em Apocalipse, né, depois de mais ou menos 50 anos, mais ou menos, depois que Jesus foi assunto ao céu, né, depois da ressurreição de Jesus Cristo, quando foi escrito o livro de Apocalipse, o apóstolo João teve uma revelação. Interessante que todos os livros, menos Apocalipse, foi inspirado pelo Espírito Santo, né, e escrito pelos homens, certo? Interessante que os livros dos apóstolos, por exemplo, Pedro tem a carta de Pedro. Foi Pedro que escreveu a carta? Não foi Pedro que escreveu a carta. Pedro é um analfabeto. Ele ditou para alguém, e esse alguém foi lá e escreveu. Apóstolo Paulo, e é um cara que escreveu muitas cartas, mas muitas ele ditou. Tem uma que ele falou: estou escrevendo do meu próprio punho. E tem outras que ele ditou para alguém escrever para ele, que estava preso. Talvez ele não tinha condições de estar escrevendo uma carta. E muitas outras cartas. Eu acredito que até que a carta de Marcos, o Evangelho de Marcos, eu acredito que é o Evangelho de Pedro. Que talvez foi Pedro que ditou para Marcos, e Marcos escreveu e ficou com o nome de Marcos. Porque Marcos ele não foi apóstolo. Não foi apóstolo. Então você vê que alguém ditou, muitas cartas, um apóstolo, né, ditou e um escreveu. Interessante que é o livro de Apocalipse. É um livro que Jesus Cristo ditou. Quem que fala? Eu falei, a gente vai ler daqui a pouquinho, que Jesus ele recebeu a revelação. A revelação, né, o apóstolo João recebeu de Jesus. Quer dizer que o livro que quem escreveu foi Jesus. Né, através de João escrevendo, de Jesus trazendo revelação e ditando para ele o que ele tinha que escrever. É um livro mais importante da Bíblia. Todos os livros são importantíssimos, todos. Mas o Apocalipse, ele é especial. Porque ele traz a revelação do início, desde aquela época até o final. Ele é, como diz, ele é mais atualizado que o jornal de amanhã, que é verdadeiro. Ele fala o que vai acontecer até o final dos tempos. Amém? Então lembra aqui em Apocalipse 5, versículo 3 ao 5. Está assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Então aqui, o apóstolo João estava chorando porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. Que livro é esse? Aqui não fala que livro é esse, eu acredito que seja o livro da Bíblia. O livro dos Salmos. Mas aqui fala: não chore, porque tem um que é digno de abrir o livro. O leão da tribo de Judá. Jesus morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Então diz aqui: o leão
da tribo de Judá. Às vezes alguém pergunta, que signo você é? Eu sou o signo da tribo, da leão da tribo de Judá. Né? Não tem signo, não. Crente não tem signo. Né? Se tem signo, é o leão da tribo de Judá. Esse é eu. Amém. Amém? Então, você vê, até fala que da raiz de Davi, né? Descendência de Davi. Né? E ele foi digno de abrir, porque ele pagou um outro preço daquela cruz, sangue derramado, para receber todo o poder. Todo o poder veio para o nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E Apocalipse, não precisa abrir não, só vou ler para vocês, tem muito, vou ler bastante agora. Apocalipse 1, versículo 1, né? Iniciando o livro de Apocalipse, está assim, ó. Revelação de Jesus Cristo. Olha bem, está aqui falando, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, apóstolo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aquele que ouve e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém. Glória a As Deus. 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. E a Ele seja a glória, o poder para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Esse aqui é o início de Apocalipse. Está falando a revelação de Jesus Cristo. E felizes é aqueles que ouvem a profecia deste livro, eles guardam. Glória a Deus. Interessante que o livro de Apocalipse é o livro menos lido. Muita gente já leu o livro inteiro, menos Apocalipse. É o livro menos pregado. Por que será? Não sei por quê. Não sei. Eu sei uma coisa, é o livro que eu mais amo. É o livro que eu mais gosto. Se eu pudesse pregar só Apocalipse, eu pregar só Apocalipse. Mas eu não posso pregar só Apocalipse. Então, é um livro que nós temos que guardar, temos que ler. Mas eu não entendo nada, não tem problema. Lê, pede revelação. O Espírito Santo dá revelação. É um livro que você, todas as vezes que você lê, eu já li, eu perdi as contas quantas vezes eu já li esse livro. A Bíblia inteira foi 11, mas Apocalipse já foi 20, 30 vezes, não sei quantas vezes. Eu já perdi a conta. Quantas vezes eu já li esse livro? Um livro maravilhoso. E eu fico lendo, cada vez que eu leio, eu mudo de ideia. Porque é um livro que ele não é para você entender 100% ele. Ele foi revelado de uma forma que é para você ter uma interrogação na cabeça. É para você ter mesmo, para você ficar ali, Deus, o que está falando aqui? Deus me revela, e Deus vai te revelando um pouquinho, vai trazendo uma direção, outra. E interessante, se for perguntar para vários pastores, vários pregadores da palavra, se você perguntar sobre um tema de Apocalipse, eu garanto para você que todos eles vão dar uma versão diferente. Não deveria ser assim, mas é a revelação. Cada um tem uma revelação, mas exatamente, tem um que é certo, 100%, mas quem tem essa revelação 100%? Sinto muito, não dá para saber quem tem. Eu não posso trazer uma revelação para vocês e dizer que eu estou 100% certo. É essa revelação, eu não posso fazer isso. Mas eu trago a revelação que Deus me dá. Amém. A revelação que Deus me dá, eu trago para a igreja. E tento explicar. Amém? Mas nós cremos. Tem coisas aqui, nós temos certeza. Jesus vai vir. Amém. Ele vai ouvir em glória. Né? Sabemos que vai ter um arrebatamento, sabemos que o anticristo vai ser derrotado, né? Todas as potestades e principados vão ser derrotados, sabemos que haverá um reino nos céus, que haverá um milênio, sabemos, é coisas que está aqui que não tem dúvida, é coisa assim, 5% de Apocalipse nós temos certeza do que é, e 95% nós temos que pedir direção de Deus para nós interpretarmos. Amém? Amém. Apocalipse 1, no versículo 7 e 8, está assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, e assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Glória
Então, a Deus. Jesus, Amém. Ele é o início, Amém. Ele é o fim Amém. de todas as Glória a coisas. Deus. Amém? Amém. Jesus sempre existiu. Eu tenho que dizer que Jesus, ele nasceu lá, né, da Virgem Maria, e dali iniciou. Não, Jesus ele sempre existiu. Ele é o início e Ele é o fim de todas as Amém. coisas. Verdade. Né? E é Glória a eterno. Deus. É uma eternidade para trás e uma eternidade para frente. Amém. É o nosso Deus, o Deus maravilhoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Apocalipse 1, versículo 9 ao 11, me fala das cartas 7 igrejas, está assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie às 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que será essas 7 igrejas? Por que exatamente essas 7 igrejas? E essas 7 igrejas que ficavam lá na Ásia? Eu penso assim, porque essas 7 igrejas, elas estavam cheias de problemas, de pecado, exceto uma, que era de Filadélfia, e elas representam cada fase destes 2000 anos. E Jesus também fez essa sequência ainda de cartas às igrejas, porque Ele ama as igrejas, e cada uma delas tem os problemas que nós temos hoje nas igrejas. Pode reparar, os problemas que essas igrejas tinham, se for analisar as igrejas de hoje, também existem esses mesmos problemas. E nós temos que ser uma igreja, que é a Filadélfia, que é a igreja maravilhosa. Amém. A igreja, Glória né? a Deus. Que aqui seja a igreja de Filadélfia, em nome de Amém. Jesus. Glória a Amém? Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Oh, glória. Amém. E Apocalipse 1:12, a visão de Jesus glorificado, está assim, Apocalipse 12, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, está assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Jesus, ó. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. E quando vi, caí aos seus pés como um morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, isto é, o alfa e o ômega. Aqui, o apóstolo João, ele teve a visão de Jesus glorificado. Imagina a hora que ele viu Jesus, ele tentou descrever Jesus de uma forma que ele podia expressar. Na verdade, não tem palavras para descrever a glória de Jesus Cristo, mas ele tentou escrever aqui o que ele via, né? Os olhos como fogo, né? O cinturão de ouro, sandálias, né? Como os pés como um bronze reluzente, e foi falando, né, de uma forma assim, como que você vai descrever Amém. Jesus. Glória E diz que a face de Jesus, o rosto de Jesus, era como o sol. Se é como o sol, então eu não conseguia olhar para o rosto de Jesus. Glória a Deus. Então eu entendo assim que já vi muitos testemunhos de pessoas que já viu Jesus, que teve uma visão. Só que ele viu o quê? Ele viu Jesus, ele não conseguiu ver o rosto de Jesus. Amém. Porque o rosto de Jesus é como um fogo, como um sol. Você consegue olhar para o sol? Ninguém consegue olhar para o sol. Então Jesus não era para você olhar para ele, você não conseguia enxergar o rosto dele, que brilhava demais, uma luz muito intensa. Tão intensa que você não conseguia olhar para o rosto. Por quê? Por que um dos motivos que nós não conseguimos enxergar o rosto de Jesus, porque para que nós não venhamos fazer a imagem de Jesus. Porque se alguém viu o rosto de Jesus, o que vai fazer? Ele vai desenhar. Eu vi assim o desenho, gostei. Pronto, já está na imagem. Não, Deus não permite nós vermos o rosto dele. E ninguém até hoje que tem testemunho, que teve um encontro com Jesus, ele não consegue descrever o rosto de Jesus. Simplesmente com uma luz intensa, que pode até cegar os olhos, tão forte que é aquela luz. Amém?
Então, é Jesus glorificado de uma forma intensa. Porque o apóstolo João, ele não tinha palavras para descrever a imagem que ele viu de Jesus, mas ele tentou escrever alguma coisa. É igual, se você for ver testemunho de pessoas que teve no céu. O apóstolo João é um que teve no céu, ele escreveu lá que alguém, mas é alguém, é ele mesmo, que teve no céu. Mas ele não escreveu, falou assim, não tem como descrever. Tem pessoas que tiveram uma morte e voltou, restou, teve no céu, e ele vai descrever o sol, ele não consegue. Ele começa a tentar falar o que tem no céu, como que é, mas ele não consegue, porque tão maravilhoso que é. Que a palavra diz que nem olhos viram, nem coração, nem ouvido ouviu, nem coração sentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o reino de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós. É tão maravilhoso que se você ver, você não consegue descrever. Amém, que é amém, diferente daquilo que nós conhecemos aqui. Verdade. Amém? Deus, amém, Senhor. Nós entendemos que há um preço a pagar. Assim, a salvação ela é pela graça, amém? Ela é pela graça mesmo, é de graça. Amém, amém. Só que tem uma Glória a coisa, Deus. é ter um preço a pagar pela manutenção da nossa graça. Amém. Qual que é a manutenção da nossa graça? Obediência. Amém. Porque, Verdade. pela misericórdia de Deus, nós somos perdoados todos os dias por pecador que nós somos, não é mesmo? Amém. Mas, Verdade. se nós entrarmos em pecado e não nos arrependemos, o que acontece? Nós perdemos a salvação. E nós temos Amém. que manutenção. Amém. É o preço pago para nós entrarmos no reino de Deus. Amém. E esse Glória a preço Deus. não é fácil, não é mesmo? Eu sei quanto que é difícil. É nós vivermos a palavra de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus. E quando tudo que é início é mais difícil ainda. Eu sei as lutas que é, pessoas que estão iniciando, eu mesmo quando conheci, eu sei as lutas que eu passei para permanecer na igreja. A vontade de estar no mundo, mas é a luta contra a vontade de estar no mundo e a vontade de estar na igreja. Verdade. Mas é permanecer na igreja que Deus vai libertando, a palavra vai libertando, como diz a palavra, né, em João 8,32. Conheceis a verdade vos libertará. A Amém. libertação que é aos Glória a poucos, Deus. é o processo da libertação. Verdade. Nós possamos ser libertos Verdade. aos poucos, em nome de Jesus. Amém? Também a libertação ela pode acontecer também com uma libertação na veia, né? Você pode tomar doses homeopáticas ou pode tomar uma na veia, que é para a libertação excessiva, né? Um encontro com o Espírito Santo, aquele encontro que te põe no chão, assim como o apóstolo João, ele prostrou, ele caiu por terra quando ele viu Jesus. É a glória de Jesus, ele cai. E nós também, quando nós temos encontro com o Espírito Santo, muitas vezes eu vou para o chão. Eu mesmo, quando às vezes eu fui para o chão, eu sentia a presença do Espírito Santo tão forte que a minha perna não aguentou. Eu fui para o chão. Isso é maravilhoso. Amém? E todo mundo aqui vai ter um encontro desse, quem não teve ainda. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 1, versículo 18. Está assim. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. Para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Amém? Então aqui está falando Jesus, falando que eu estive morto, mas estou vivo. Amém. Vivo. Por que eu estou falando isso? Jesus é o único que está vivo. É o único que morreu, está vivo. Porque a palavra diz que é o único que subiu aos céus. Está lá em João, eu não lembro o capítulo. Mas lá em João fala que ele é o único que subiu aos céus. E o mesmo que desceu do céu. É o único que está no céu. Glória a Deus. Então, você fala assim, então quem que morreu está onde? Assim, a palavra é bem clara. Se você for ler lá em a história do rico, né? O Lázaro e o rico, você for ver a história, como aconteceu a história do Lázaro rico. O Lázaro, quando ele morreu, ele foi para um lugar chamado berço de Abraão. E o rico, ele estava no Hades, aqui, fala aqui, o Hades é o inferno. Então ele estava em tormento no inferno. Enquanto ele estava em tormento no inferno, o Lázaro estava lá no berço de Abraão. Mas é o céu? Não, não é o céu. Porque se você analisar as escrituras, você tem que ler muitas partes para você entender. São vários versículos que vai falar a mesma coisa. O céu ainda não foi inaugurado. Então quando a palavra fala que quando a pessoa morre e está salvo, ele dorme. Ele dorme. E a palavra fala que ele nada sabe, nada vê. Então ele nada sabe o que está acontecendo na terra. Ele está num lugar, talvez esteja normalmente dormindo, ou ele esteja num lugar que está em glória, mas num lugar assim, neutro.
esperando a ressurreição dos mortos. Amém. Como é que vai ser a ressurreição dos mortos? A palavra vai ter bem clara, que no último dia, né, vai haver a ressurreição dos mortos, todos os mortos vão ressuscitar, Amém. assim como Jesus ressuscitou, e em seguida vai haver o arrebatamento da igreja. Amém. Aí, neste momento, aí sim vai inaugurar o céu. Aí todos vão entrar no céu. Mas tem um detalhe. Vai haver um percurso até o fim de tudo. Que ainda haverá pessoas na terra que não vão ser salvas ainda. Então vai ter os períodos de 3 anos e meio, que é a grande perseguição. Então, antes das bodas do Cordeiro, né, vai ter umas bodas, né, que é o casamento de Jesus com a noiva, que é a igreja. Antes, nessas bodas, vai uma espera. Então, vamos esperar que ainda tem pessoas para chegar ainda, que é o pessoal que vai estar na grande tribulação. Se você for ler, se não me engano, no capítulo 2 de Apocalipse fala disso, que vai esperar mais um pouco, que tem pessoas que vão chegar ainda para as bodas do Cordeiro. Amém? Essa é uma interpretação que você tem que ler e entender. Né? Não fala declaradamente essas palavras, você entende que é dessa forma que vai acontecer. Amém? Então Jesus, ele é o único que está vivo. Todos estão lá aguardando a ressurreição dos mortos. Né? Enquanto isso, quem está na terra fazendo bagunça aí, né? E os demônios fazendo graça, inventando aí da reencarnação, não é mesmo? Enquanto eles ficam fingindo ser pessoas que já morreram, que eles conhecem as pessoas que já morreram, fingindo mesmo. E está no purgatório, sendo que a palavra é bem clara, são de 2 portas, né? A porta larga e a porta estreita. Então, não tem uma porta alternativa, é simplesmente 2 portas. Qual você vai entrar? Pela porta larga, que entra de multidão, ou pela porta estreita, que entra somente poucas pessoas. E nós temos que fazer parte dessa porta estreita, que é poucas pessoas. Por ela nós vamos entrar em nome de Jesus. Por que a porta estreita? Porque é difícil. Obedecer esse livro, ler esse livro aqui, obedecer ele, não é fácil não. Mas nós conseguimos através de Jesus, porque ele fala assim que: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que ele está querendo dizer com essa palavra? Ele vai nos aliviar a tentação, não toda a tentação. Ele vai tirar uma parte da nossa tentação e nós vamos ter que lutar contra o restante. Amém? Então há uma luta ainda para nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, amém. Amém. Lembrando que lá em João 3,13 que estava assim: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. João 3,13. Amém. Está aqui bem claro. Então só está Jesus no céu. Só Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E conhecendo um pouco a palavra de Deus sobre Apocalipse, né, do versículo 6 ao versículo 11, Jesus nos revela, revela João, né, nos revela os 7 selos e as 7 trombetas. Né? Um dia nós vamos fazer uma pregação sobre esse tema ainda. Mas os 7 selos são o quê? São o que antecede as 7 trombetas. As 7 trombetas são destruições, coisas terríveis que vão acontecer nessa terra ainda. E não tocou essa trombeta ainda. Então ainda vai tocar as 7 trombetas ainda. Um dia ainda fala sobre isso. E no capítulo 12, Jesus nos revela sobre uma igreja fiel. Se você for ler o Apocalipse 12, lá fala lá de uma igreja, uma mulher vestida de sol, que tem a luz para dos seus pés. Um dia eu faço uma pregação sobre isso. Tem um vídeo meu no YouTube também, que eu falo detalhadamente esse capítulo da Bíblia. E quer dizer, essa é a interpretação que Deus me deu, sabe? Não dizer que aquilo tudo que está escrito lá é verdade, mas é aquele que Deus me deu, eu trago a revelação nesse vídeo no YouTube da igreja fiel, Apocalipse 12. Do capítulo 13, Jesus nos revela sobre o anticristo, sobre a besta, o falso profeta, e fala também da sua marca, essa marca que vai vir. Eu brinquei agora há pouco, né, com a funcionária Sônia sobre isso. Quando surgiu o anticristo, né, ele vai exigir que todos os povos da terra usem uma marca na mão. Uma marca, com essa marca você compra e vende. Se você não tiver ela, você não compra nem vende. É estranho, né? Como que vai ser assim? Porque vai ser assim. Agora, analisando hoje a tecnologia de hoje, essa marca já está pronta. É simplesmente um chip. Todo mundo usa um cartão de crédito, usa um cartão de débito. Todo mundo tem um chipzinho, não tem? Você põe na maquininha ali.
E agora tem as máquinas que recebem esse cartão, já tem um dispositivo que você passa a encostar o chip nela, ela já reconhece. Né? Quando eu viajei com a minha esposa, fui fazer um passeio, lá nós recebemos uma pulseira para nós fazermos gastos naquele lugar. E nessa pulseira existia um chip. Ele falou para a gente assim, ó, você pega essa pulseira, quando você chegar num estabelecimento e for comprar alguma coisa, simplesmente você vai lá, ele põe o valor, você encosta essa pulseira na máquina, ela já detecta e já vai para a tua conta aqui. Quando você vai embora, você passa aqui, acerta conosco o valor total. Está ali. Pronto, já identifiquei com a marca da besta. Não que eu estava usando a marca, né? Porque ela foi só uma pulseira, mas era para ser introduzida na pele. Quando for a manifestação do anticristo. E vai acontecer. Imagina bem, há 2000 anos atrás, falando sobre isso. Quem imaginaria, o que seria isso? O que seria? Será um desenho? Né? O que vai ter na mão? Mas hoje já sabemos muito bem o que é. Que a tecnologia, que é um chip. Esse chip já está pronto. Então nós sabemos que o fim está próximo. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que permanecer firme. Amém. Na presença Glória a de Deus. Deus. Nós temos que Amém. progredir na presença do Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. No capítulo 14, 15 e 16, Jesus nos revela, através de João, sobre o juízo de Deus e os 7 flagelos. O que é o flagelo? Castigo. Vai haver o castigo. Se for ler lá no capítulo 15 e 16, lá fala lá dos 7 flagelos. Fala, se você analisar bem o que está falando ali, é a destruição da terra. A terra aqui vai ser destruída. Lembra para vocês verem o que fala ali, detalhadamente, a destruição, o flagelo, o castigo, né? O juízo de Deus sobre a terra. Mas Deus é mau, não, Deus é maravilhoso. Deus é um Deus de amor, né? Um Deus de misericórdia e é um Deus de justiça. E aqui está se cumprindo a justiça de Deus. Amém. Né? A palavra de Deus está se cumprindo. Né? Se você quiser saber o que vai acontecer, é só ler este livro, Apocalipse. Revelação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. No capítulo Aleluia. 17, Amém. fala da igreja prostituta, a igreja infiel. Assim como o 12 fala da igreja fiel, o 17 fala da prostituta, a igreja infiel. Lá descreve detalhadamente essa igreja. Fala até o endereço dela, dá o CPF, o CNPJ dela, estou brincando, tá? Mas se você for analisar, ela dá até o endereço dessa igreja. Estou falando sério. O endereço desta igreja está lá no Apocalipse 17, que ela é uma grande cidade. Revelação. Esse 17 ele é maravilhoso. A revelação que esse capítulo nos dá sobre uma igreja. Fala lá dos reis, que ela é governada por rei, que é uma cidade que é governada por rei, que essa igreja também é governada por rei, e vai falando ali a revelação. Igreja prostituta, igreja infiel, igreja, ela é noiva, porque ela é cristã, ela é noiva. Porque toda igreja cristã, ela é noiva de Jesus. Amém. Nós somos noiva. Só que tem a noiva fiel e a noiva infiel, a prostituta. E Jesus vai buscar quem? A noiva fiel. Amém. Glória Amém? a Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 18 Glória a Deus. nos revela a queda da Babilônia, Amém. a grande cidade. Quem que é a Babilônia? A grande cidade, a mesma do Apocalipse 17. Amém. Que é a igreja, que é a Babilônia, a confusão. Que é a confusão, Babilônia. Que ele é uma grande cidade. E a partir do 19, capítulo 19, nos revela sobre o júbilo do céu. Aí é glória. Né? A revelação do céu, a revelação das bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Então aqui, eu vou ler aqui em Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Está assim, ó. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então nesse momento aqui, né, nesse momento que João teve essa visão, ele estava vendo uma noiva, a noiva de Jesus, que estava ali, estava ali as bodas do Cordeiro, né, sabe o casamento? Um casamento desse normal, né, vai acontecer aqui em dezembro, em nome de Jesus. Ali aquele momento ali é o casamento. Depois tem a festa, não tem? Exatamente o que vai acontecer. Então a noiva somos nós, que vamos, né, estar com Jesus, arrebatado em nome de Jesus.
Vamos encontrar que Jesus vai haver o casamento com Jesus Cristo e ali vai haver as bodas, vai ter uma festa. Você imagina bem uma festa? Já imaginou uma festa gigante, uma festa assim maravilhosa, com tudo melhor? Amém. Você já viu a televisão falando aí que quem gastou 50 milhões numa festa de casamento? Já viu? Sim. Isso aí não é nada. Eu não dá para descrever o que é essa festa, essa mesa. Imagina mesmo, coisa de comer, que não vai ter picanha, não, porque picanha não é ruim. Tá. Picanha é coisa barata. Amém? Vai ser coisa que não dá para falar o que é, mas as bodas do Cordeiro. Também o apóstolo Paulo descrevendo, né, o casamento da igreja com Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, continuando aqui no capítulo 19, no versículo 8, está assim: pois lhe foi-lhe dado vestir-se em linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, a igreja vai estar vestida de branco, vestido de linho, branquíssimo, como a neve. E o que é esse branco? É a santidade. Amém. Glória a Deus. Santidade. Muitas vezes, eu falo assim, que as vestes estão às vezes manchadas, né? Sujeira. Essas manchas são um pecado. Mas lá nas bodas, a igreja vai estar com um branco que não dá para descrever, tão branco, né? Como a neve. Amém? É a nossa santidade, né? Santidade da igreja. Apocalipse 20, versículo 6, está assim: bem-aventurado o santo. E bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Está falando aqui do milênio, né? E aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição. Aqui fala de uma segunda ressurreição, só que a segunda ressurreição é para a morte. É para a morte. Então, preferidos aqueles que tiveram a primeira ressurreição, que é aqueles que fizeram parte do arrebatamento, é aqueles que se salvaram durante a grande tribulação. Amém. Amém? E aqui fala que a igreja reinará com Jesus durante 1000 anos. Aí eu vou tentar descrever como que é esses 1000 anos. Analisando as escrituras, após, né, o arrebatamento, após as bodas do Cordeiro, vai haver 1000 anos no céu. Nós no céu. Depois de 1000 anos, a igreja, que chama a igreja de Jerusalém, a nova Jerusalém, virá descer para a terra novamente. Não sei se é essa terra aqui. Talvez Deus vai reconstruir essa terra, não sei. Ou talvez seja uma outra terra. Mas a palavra fala que a igreja vai descer para a terra. E vamos ver que jeito será, né? Fico imaginando como será que vai ser. Talvez como era Adão e Eva, talvez, no paraíso. Talvez seja daquela forma. Não sei te falar. Mas vamos voltar para a terra. Como a nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Amém. Isso é melhor que reencarnação, não é mesmo? É melhor que purgatório, não é mesmo? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 Amém. ao Glória a 10. Deus. Está assim: Glória a Deus. então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrarei-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Está falando aqui novamente da igreja, da esposa, nós como esposa de Jesus. Nós como noiva, nós somos noiva e esposa de Jesus, lá na glória, né? Para reinar com o Senhor. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Santo és o teu nome, Senhor. Apocalipse 22. Abre. Vamos acompanhar essa aqui junto? Apocalipse 22, versículo 6. Apocalipse 22, versículo 6. Vamos ler o 6 e o Glória a 7. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Pode ler? Amém. Está assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos
as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Glória a Deus. Jesus está falando que ele vem sem demora. Quando ele falou isso? Há 2000 anos atrás. Eis que vem sem demora. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que esperar. Nós temos que estar ansiosos, não ansiosos, né? Mas aguardando essa vinda do Senhor Jesus. Nós temos que estar ali, crente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Todos os dias nós temos que estar assim, ó, Jesus está voltando. E vivendo a palavra e aguardando. Assim como as 5 noivas prudentes. Vocês vão ver a história das 10 virgens prudentes, né? 5 nessas, 5 não estava lá assim, elas estavam com um óleo, com azeite, né? Acesa, né? Uma lâmpada acesa. E 5 delas não tinha azeite suficiente para a espera do noivo. E 5 delas estavam com azeite em sobra, com uma reserva de azeite. Aí chegou um momento que estava acabando o azeite daquelas 5. E elas estavam desesperadas, vamos agora. Vamos comprar mais azeite. Pediram para as outras, não, elas não quiseram prestar para elas. Elas foram sair para comprar azeite. Neste momento que elas saíram, o noivo chegou. E levou as 5 prudentes. E as 5 nessas ficaram. E nós temos que estar como as 5 prudentes. As 5 noivas, né, prudentes. Que está aguardando, esperando. O que é o azeite? O azeite é o Espírito Santo. Amém. Santidade. Isto é o azeite. Nós temos que estar cheios desse azeite. Guardando a volta de Jesus. E aguardar as profecias deste livro. Este livro maravilhoso que é Apocalipse. Revelação do Senhor Jesus. Convido a igreja a ler. Se você pegar esse livro aqui, em 1 hora, 1 hora e meia no máximo, você consegue ler ele inteiro. Mesmo não entendendo nada. Mas leia. Pode ler de novo. Não entendendo nada, lê de novo. Vai lendo, né? Chega a hora, você fala, Deus, me revela o que está falando aqui. Amém. Amém? Né? E hoje com essa, né, esse resumo de Apocalipse que tiveram hoje aqui, vocês já vão entender, quando você for ler a palavra de Apocalipse, o livro, vocês já vão ter uma noção do que está falando no livro. Amém? Glória a Deus. Então, convido a igreja a ler este livro e aguardar a profecia deste livro. Amém? Amém. Convido a igreja a estar de pé. Amém? Em nome de Jesus.